Ainda com relação à oitiva do indiciado, eu tô falando aqui em indiciado para vocês, indiciado, né? O interrogatório do indiciado, então, na fase do inquérito policial, mas você deve estar pensando assim, tá, mas indiciado, em que momento se dá um indiciamento? O indiciamento ocorre a partir do momento em que se tem indícios suficientes de autoria. Porque eu posso estar investigando um homicídio e estar ouvindo o A, B, o C ou D como testemunhas, porque eu não sei ainda quem é o autor. Aí eu ouço testemunha A, a B, a C, a D, e a D é o autor do homicídio. Mas aí, a partir da oitiva dessa pessoa, é que começam a surgir elementos. Opa, esse depoimento tá estranho, né? Isso aqui tá parecendo. Eu acho que essa pessoa aqui tá me faltando com a verdade, e aquela pessoa de testemunha passa a ser investigada. Então, assim, eu tenho dois tipos de indiciamento. Eu tenho o indiciamento material, que é esse quando efetivamente eu percebo ali no caso concreto que eu estou diante não de uma testemunha, mas de alguém que é responsável pela autoria de um crime, e o indiciamento formal, que é aquele indiciamento que é feito formalmente em algum dado momento do inquérito ou mesmo no próprio relatório da autoridade policial lá no final do inquérito, dizendo que fulano de tal indicia o fulano de tal, qualificado nos autos como incurso nas sanções dos artigos tal e tal, pela prática do crime tal. Isso pode acontecer lá no final, no relatório da autoridade policial, que o inquérito ele começa através dos atos que a gente já tratou na aula passada, né? Pode ser através de uma portaria da autoridade policial, pode ser através de uma requisição do juízo do Ministério Público, estou falando dos atos formais de inauguração do inquérito policial, uma portaria, uma requisição ou um auto de prisão em flagrante, lembram que a gente já falou disso? Então, vai ter esse início, vai ter todas as diligências durante o inquérito e lá no final, o fechamento do inquérito se dá com um relatório feito pela autoridade que o presidiu, contendo as suas conclusões. Pode ser que o indiciamento formal só aconteça ali, tá? Como pode ser que ele aconteça antes disso num despacho da autoridade policial, indiciando o sujeito e terminando a sua oitiva, já como indiciado, tá? Mas pode ser que aconteça esse indiciamento de forma material, no momento em que eu estou ouvindo alguém e eu percebo, através dessa oitiva, que essa pessoa é a autora do crime. Nesse caso, quando se percebe que essa pessoa é a autora do crime, ela passa a ser tratada como indiciada. E aí todos os direitos que são afetos, né, a quem foi indiciado formalmente têm que ser dados para essa pessoa também. Ó, fulana. Então, assim, ó, a partir desse momento, você está sendo ouvido aqui como suspeito do crime. Então, tu tem o direito de não nada declarar, tu tem direito a falar com o advogado, tudo isso, tá, pessoal? A menos que não seja o caso, que ela esteja sendo ouvida efetivamente como testemunha e depois, na avaliação dessa oitiva, é que o delegado de polícia percebe, comparando essa oitiva com outras oitivas, percebe que aquela versão ali não é a verdadeira, aí se faz um indiciamento formal através de um despacho e se chama aquela pessoa que foi ouvida como testemunha para ser ouvida aí sim como indiciada, tá? Então é isso. Outra questão que interessa para vocês é o seguinte: vamos supor que o inquérito terminou e o delegado de polícia não indiciou aquela pessoa porque não vieram elementos para isso. E o Ministério Público não concordou com a autoridade policial e denunciou mesmo assim o indivíduo, tá? Depois que o indivíduo foi denunciado pelo Ministério Público, que não é obrigado a concordar com as conclusões do inquérito, tá? Vamos supor que o inquérito tenha encerrado, o relatório final da autoridade policial diz, olha, não há elementos para fins de indiciamento, não consegui a prova, encaminha para o judiciário manda para o MP ver se vai oferecer denúncia ou não, né? No caso, a autoridade policial não indiciou porque entendeu que não tinha elementos. Aí chega alguém lá no Ministério Público e presta um depoimento chave, né? Que dá aquela pessoa que não tinha sido indiciada por falta de elementos, dá ela como autora do crime. E o MP oferece a denúncia. Se o MP ofereceu a denúncia, não há mais motivo, não há mais porquê se baixar o inquérito após a denúncia de alguém para fins de indiciamento, tá? Isso é um entendimento do STJ. Eu quero que vocês anotem aí o habeas corpus número 43.743. Então, vamos lá. STJ, habeas corpus 43.743,
que diz o seguinte: não existe indiciamento, não deve existir indiciamento retroativo. Porque se o inquérito em si é dispensável, que dirá o indiciamento, tá? Então, se a autoridade policial não indiciou e o MP denunciou, não tem mais fundamento para o MP denunciar e mesmo assim requisitar, como a gente já viu várias vezes, o indiciamento de alguém, tá? Então, a pessoa vai responder processo sem ter sido indiciada, sem problema nenhum, tá? Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Outra coisa, pode a autoridade policial indiciar alguém e depois desindiciar? Pode, eu posso ter indiciado alguém e chegar lá no final e entender que não, peraí, aquela pessoa que foi indiciada formalmente lá atrás, eu fiz um despacho indiciando, ouvindo como indiciado, que é o termo correto no inquérito, volto a dizer, depois que a pessoa é denunciada, passa a ser réu, passa a ser utilizada a terminologia réu ou acusado. Aqui a pessoa é investigada ou se ela foi indiciada formalmente, indiciada, tá? Então, eu posso desindiciá-la no final, dizendo que aquela pessoa não... os elementos que vieram depois me permitem concluir que ela não é a responsável por aquele crime, tá? Tranquilamente, se chama desindiciamento voluntário, a autoridade policial faz isso voluntariamente, como pode ter um desindiciamento coacto, que é quando a autoridade policial indicia alguém no inquérito, porém a defesa entra com habeas corpus para trancamento do inquérito policial, e aí o Tribunal de Justiça determina, né, a autoridade judicial determina que aquela pessoa não seja tomada como indiciada. Então, nesse caso, é um desindiciamento coativo, de forma coercitiva eu tenho que desindiciar. Entenderam? Tá? Então, desindiciamento pode ser voluntário ou coacto. Voluntário quando a própria autoridade policial entende dessa forma e coacto quando houve um habeas corpus impetrado pela defesa, né? E aí a autoridade judicial manda que a autoridade policial não realize, não indicie aquela pessoa, tá? Muito bem. O que mais que a gente tem que analisar com relação à oitiva do indiciado? Pergunto eu para vocês. O indivíduo que é indiciado, que está sendo ouvido, ele não tem obrigação de falar, né? Ele tem direito ao silêncio. Isso se restringe aos fatos ou também ele pode ficar em silêncio na qualificação? Porque se vocês forem ver lá no artigo 185 do Código de Processo Penal, que a gente já falou há pouco, fala assim, o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal, e vocês já sabem que se utiliza no inquérito aquilo que couber, será qualificado e interrogado na presença do seu defensor constituído ou nomeado, tá? Então, qualificado. Lá no processo é feita uma qualificação do sujeito, que também vai ser feita durante o inquérito, no momento da sua oitiva. Então, durante essa oitiva, no início dela, né, é feita uma qualificação, né? Quem é filho de fulano e beltrano, residente de tal lugar, profissão tal, telefone, endereço, tem toda uma qualificação lá que é feita. Quando estivermos juntos presencialmente, eu mostro para vocês lá todos os dados que constam nos inquéritos no momento desse interrogatório, tá? E aí, o sujeito pode mentir na qualificação também? Ou ele pode omitir, pode não dizer nada no momento dessa qualificação? O que vocês acham, tá? Anotem aí, tá? O STF tem um entendimento de que isso se limita, esse direito ao silêncio não abrange a qualificação, se limita aos fatos que estão sendo apurados, tá? Então, anotem, recurso especial recurso extraordinário, recurso especial é do STJ, recurso extraordinário número 640-139, vou repetir, recurso especial, ai meu Deus, extraordinário, RE, não é RESP, recurso extraordinário, 640-139 do STF, tá? Diz que esse direito a permanecer calado se limita aos fatos e não à qualificação, tá? Inclusive, tem uma súmula do STJ, a súmula 522, eu vou ler para vocês a súmula, que diz o seguinte, súmula 522 do STJ.
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Então, o sujeito não tem direito de chegar na polícia e dizer eu sou o João da Silva, quando na verdade é o João dos Santos, tá? Então, isso, se o sujeito fizer isso, se identificar falsamente, ele vai responder ou por falsa identidade, que é o crime previsto no artigo 307 do CP, crime de falsa identidade, artigo 307 do CP, ou por, se for o caso, um documento falso, uso de documento falso, que é o artigo 304 do CP. Então, são dois tipos penais que o sujeito que se qualificar de forma indevida, né, de forma falsa, pode incorrer. O 304 do CP, falso, uso de documento falso, ou o 307 do CP, que é falsa identidade, tá? Então, esse tipo de alegação falsa, de que é X e não Y, eles não ficam acobertados pelo exercício da autodefesa, tá? Isso às vezes acontece. O sujeito tem um irmão que não tem envolvimento com a polícia, é parecido com ele, e vai lá na polícia e se apresenta como o irmão, né? E, na verdade, ele está sendo procurado, é foragido do sistema prisional, e aí, para não ser preso, ele se apresenta com identificação falsa, tá? Nesse caso, responde, então, por falsa identidade, artigo 307 do Código Penal, ok?